Olá, então nós vamos ter as aulas hoje do módulo de endocrinologia, né? As aulas de tireoide, né? Então vão ser duas aulas. A primeira aula é a aula de nódulos tireoidianos e a segunda aula é a aula de tireoidites, né? Meu nome é Sávio, eu sou professor das Ciências Médicas, né? Então vamos começar. Então primeiro sobre os nódulos tireoidianos. Primeiro passo a gente vai falar da epidemiologia e etiologia dos nódulos, né? A abordagem clínica e laboratorial dos nódulos, as indicações de realizar ultrassom e punção aspirativa, né? E como que a gente interpreta esses exames, o tratamento, quando que a gente vai submeter os pacientes à cirurgia, os pacientes que não vão ser operados, como que a gente faz o segmento, e um pouquinho sobre os nódulos hiperfuncionantes, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre tireoidites. Então os objetivos são aprender sobre as características clínicas dos nódulos, saber indicar e interpretar a ultrassom da tireoide, saber indicar e interpretar a punção aspirativa com agulha fina, saber indicar o tratamento cirúrgico dos pacientes que não são operados, saber fazer o segmento, né, como que a gente trata os nódulos tóxicos e diagnosticar e tratar as tireoidites, né, na nossa segunda aula, né. Aqui tem um pouquinho da anatomia da tireoide, né. A glândula fica localizada no pescoço, né? Assim, algumas estruturas anatômicas importantes para a gente, então, são a cartilagem tireoide, né? A cartilagem cricoide, né? E os músculos esternocleidomastoides, né? E a traqueia que fica atrás da tireoide, né? Assim, aqui o lobo direito, né? O lobo esquerdo, né? E aqui a gente tem um exemplo de uma tireoide com um nódulo, né? Um nódulo único, né? Aqui uma tireoide com um bócio multinodular, né? E aqui uma tireoide com um aumento difuso, né, um bócio difuso, né, como a gente veria, por exemplo, num paciente com doença de Graves, né, alguma coisa assim. Então, em relação aos nódulos tireoidianos, a prevalência é variável dependendo do método que a gente usa, né, assim, então a palpação estima-se que em torno de 3 a 7% das pessoas teriam um nódulo palpável, né, os estudos com ultrassom falam em números em torno de 20 a 76%, e estudos de necrópsia em torno de 50% dos pacientes teriam um nódulo tireoidiano, né? E 20 a 48% dos pacientes com um nódulo palpável têm outros nódulos ao ultrassom, né? Então vocês veem que é uma coisa bastante prevalente, né? Então qual que é o desafio? É identificar quais nódulos que são malignos, né? E evitar propedêutica e cirurgia desnecessária, né? Que isso também é um problema, né? As causas, né, assim, são diversas, né, assim, então a gente teria um bócio coloide, né, assim, um aumento difuso que às vezes pode ser mais lobulado e parecer um nódulo, né, assim, cisto simples, né, ou secundário a outras lesões da tireoide, né, tireoidites, doenças granulomatosas, ou o mais comum são as neoplasias mesmo, né, assim, e aí, novamente, os mais comuns são os nódulos benignos, né, assim. E aí os carcinomas de tireoide são a principal que a gente tem que diferenciar das lesões benignas, né? E outros tumores mais raros na tireoide, né? Linfoma de tireoide e outras lesões menos comuns, né? Assim, então, novamente, o objetivo é identificar quais nódulos têm a probabilidade maior de malignidade e que vão precisar de tratamento, né? Algumas características clínicas ajudam a gente a pensar uma probabilidade maior de malignidade para um determinado nódulo, né? Então, extremos de idade, pacientes muito jovens e pacientes muito idosos, né? Assim, isso aumenta a probabilidade daqueles nódulos serem malignos, né? Então, estima-se que em criança o risco de malignidade de um nódulo na tireoide é em torno de 10 a 26%, né? Sexo masculino é um fator preditivo de malignidade, né, para o nódulo tireoidiano. Aí é importante a gente fazer uma distinção que os nódulos eles são mais frequentes nas mulheres, né? Então até 8 vezes mais frequentes nas mulheres, né? Mas um nódulo tem uma maior probabilidade de ser maligno em um homem, né? Então nódulos em homens têm 2 a 3 vezes mais chance de serem malignos, né? Histórico de radiação prévia de cabeça e pescoço, né? Então a pessoa foi submetida a um tratamento oncológico para um linfoma, algum outro tumor, né? Isso aumenta o risco dele ter nódulo e câncer de tireoide, né? História familiar, aqui principalmente lembrar dos carcinomas medulares de tireoide, nas neoplasias endócrinas múltiplas, né?
nódulos com crescimento rápido, nódulos com mais de 4 centímetros, né, ou que tenham um componente cístico, né, nódulos endurecidos, aderidos a tecidos, né, assim, presença de linfadenomegalia concomitante, né, ou sintomas do tipo disfonia, sintomas compressivos, né, tudo isso pode sugerir um maior risco de malignidade para a gente. E qual que é a questão? O objetivo, um desafio grande que a gente tem é reduzir punção e cirurgia desnecessária, né, assim. Então, o câncer de tireoide está presente em torno de 5 a 15% dos casos de nódulo, né, assim. Então a grande maioria dos nódulos, então 95 a 85% dos nódulos é benigno, né, assim. E mesmo os pacientes que têm câncer, tumores menores do que 1 centímetro tendem a ter um comportamento indolente, né, assim, o que justificaria não investigar ou não funcionar esses tumores menores do que 1 centímetro, mesmo que eles tenham teoricamente um risco maior de malignidade, né, assim. Nos últimos anos, com o aumento das técnicas, da disponibilidade das técnicas de ultrassom e com a maior indicação, né, assim, do ultrassom, houve um aumento importante na incidência, né, do câncer papilar de tireoide, mas não houve redução na mortalidade, né, assim, a mortalidade se manteve a mesma, né, assim. Tem um gráfico no próximo slide que a gente vai ver exatamente isso, né, assim. E estima-se que em torno de 70 a 80% numa série de casos, né, lá dos Estados Unidos, 70 a 80% dos casos em mulheres e 45% dos casos do homem seriam tumores que, se não tivessem sido submetidos ao tratamento, provavelmente não resultariam em sintomas ou morte por conta da doença, né. Então, mesmo os pacientes que tiveram câncer tratado, muitos tiveram um tratamento, entre aspas, desnecessariamente realizado, né, assim. Então, esse estudo observacional, né, assim, mostrou que da década de 70 para cá houve um aumento importante, né, no número de casos por 100 mil habitantes, né, assim, passou de 5 para quase 15 casos para cada 100 mil habitantes, né, mas a mortalidade manteve-se praticamente a mesma, né, assim, então não houve variação na mortalidade relacionada à doença, né, então sugerindo que talvez o que aumentou foi só o diagnóstico mesmo de casos que não teriam tanta relevância clínica, né? Então, o que a gente tem que avaliar no paciente que apresenta para a gente com um nódulo na tireoide? A gente tem que diferenciar, né, se o nódulo é benigno ou maligno, avaliar se o paciente tem sintomas compressivos, né? As mais importantes são disfagia, disfonia, dispneia ou tosse, né? E se o paciente tem disfunção tireoidiana ou não, então se esse nódulo é funcionante, leva a hipertireoidismo ou não. Então, para todos os pacientes, a gente deve solicitar a função da tireoide, né, assim, TSH e T4 livre, né, assim. A maioria dos pacientes com nódulo é o tireoidiano, né, assim. O paciente que tem hipotireoidismo não exclui malignidade, né, assim. Por outro lado, se o nódulo for funcionante, né, isso diminui muito a probabilidade daquele nódulo ser maligno, né. Então, é importante a gente saber como que é a função tireoidiana daquele paciente, né. A gente deve solicitar calcitonina se houver suspeita de carcinoma medular de tireoide, né. Ainda é controverso se isso deve ser feito para todos os pacientes com rotina, né. Alguns especialistas em câncer de tireoide solicitam, né, assim, eles não sabem se isso é uma medida eficaz do ponto de vista, ou custo efetivo, aliás, do ponto de vista de saúde pública, né, assim. Se aumenta o custo, né, mas você tem uma chance maior de detectar o carcinoma medular de tireoide, que é uma forma mais grave, um tipo mais grave de tumor de tireoide, né, assim, e aí você poderia tratá-lo mais adequadamente desde o início, com cirurgias mais agressivas, né, dissecção de linfonodos em outros espaços do pescoço e por aí vai. A cintilografia deve ser solicitada apenas se o paciente tiver hipertireoidismo, né, TSH baixo, né, assim, para documentar se aquele nódulo é funcionante ou não, e se ele for funcionante, ele tem uma probabilidade muito baixa de ser maligno, né? Se ele for um nódulo autônomo, ele tem uma probabilidade muito baixa de ser maligno. O ultrassom deve ser realizado sempre, né, porque é o melhor método que a gente tem para avaliar as características do nódulo, e a punção a gente vai indicar depois de uma avaliação criteriosa, principalmente aí do ultrassom, baseado em critérios que nós vamos discutir daqui a pouco. Então, sobre a cintilografia, ela não tem muito valor para diferenciar lesões benignas de malignas, né? Assim,
a importância dela é nos pacientes com tireotoxicose, né, para avaliar se aquele nódulo é funcionante ou não. Então, um nódulo funcionante, um nódulo autônomo, ou um nódulo quente, que a gente fala que é hipercaptante na cintilografia, ele raramente é maligno, ele tem uma baixa probabilidade de malignidade, né? E a maioria dos nódulos é normocaptante ou hipocaptante, né? E em torno de 15% dos nódulos frios são malignos, né? Assim, então, aqui a gente teria um nódulo tóxico, né? Aqui estaria o contorno da tireoide, né? E o nódulo aqui tóxico apagando o resto da tireoide, não deixando o resto da tireoide captar iodo adequadamente, né? Então esse nódulo aqui é um nódulo autônomo, tem baixa probabilidade de ser maligno. E aqui a gente tem alguns exemplos de nódulos frios, né? Que não são hiperfuncionantes, né? E portanto tem uma probabilidade habitual de serem malignos, né? Então só deve ser solicitada se o paciente tiver TSH baixo, né? Assim, então a indicação é essa, desse nodular em pacientes com hipertireoidismo, né? Assim, se o nódulo for normo ou hipocaptante, segue com a propedêutica habitual de ultrassom e PAF se houver indicação. Sobre o ultrassom, ele é o método mais sensível para detectar nódulo tireoidiano, né? Melhor que tomografia e ressonância, né? É um método seguro porque ele não utiliza radiação, não utiliza contraste, não causa dano aos tecidos, é relativamente barato, mas é um método que é examinador dependente, então depende de ser uma pessoa que está realizando, uma pessoa com experiência em ultrassonografia da tireoide, né? O ultrassom vai avaliar os tecidos e estruturas do pescoço, né? Assim, a traqueia, por ser uma estrutura aerada, né, não transmite o som adequadamente, né? E tecidos calcificados vão bloquear a passagem do som com a formação de uma sombra acústica posterior, né? Mas isso não atrapalha a avaliação da tireoide, não tem nenhuma dessas estruturas que vai interferir na avaliação, né? E o ultrassom também pode ser usado como guia para realização de procedimentos propedêuticos ou diagnósticos, ou terapêuticos, né? Assim. Então aqui é um exemplo de um ultrassom da tireoide normal, né? A gente tem aqui lobo direito, lobo esquerdo, o istmo, né? Aqui a traqueia no centro, né? Assim, que não tem formação de imagem adequadamente, né? Justamente por ela ser formada de ar. E aqui, próximo ao lobo direito, a gente tem a artéria, provavelmente a carótida, visualizada aqui. A tireoide tem esse aspecto mais hiperecogênico, né? Ou seja, mais branco, né? Ela reflete mais o som do que os tecidos vizinhos, né? Normalmente os músculos são mais hipoecogênicos, né, do que os tecidos tireoidianos. Um volume normal de uma tireoide seria 10 a 15 centímetros cúbicos, né? E as características do nódulo ao ultrassom vão ser o que a gente vai usar para avaliar o risco de malignidade de um determinado nódulo. Então a gente vai avaliar se o nódulo ele tem conteúdo sólido ou líquido, né? Qual que é a ecogenicidade desse nódulo, como que são as margens, se tem halo ou não, né, em volta do nódulo, né, a forma do nódulo, se tem ou não calcificações, e aqui vascularização e presença de linfonodos, né. Vascularização é uma questão que vem perdendo um pouco de espaço na avaliação de risco dos nódulos tireoidianos. A maioria das classificações modernas não leva em conta a vascularização do nódulo para a predição de risco de malignidade, né. Aqui está chamas, é a classificação de vascularização, se é predominantemente periférica, predominantemente central, exclusivamente central. A vascularização central, teoricamente, tem uma predição maior de malignidade, mas ela é secundária, a avaliação da vascularização é secundária em vista da avaliação desses outros critérios de conteúdo, ecogenicidade, calcificação, forma e margens que a gente vai avaliar. E se tem presença de linfonodos concomitantemente, esses linfonodos são suspeitos ou não para malignidade, né? Então aqui a gente tem um cisto, né, da tireoide, né? O cisto é uma coleção de colóide mesmo na tireoide, né? E isso aqui é uma lesão benigna, né? Então o cisto ele não precisa ser considerada a punção dele para avaliação de risco de malignidade, né? Só vai ser realizada a punção se for uma punção terapêutica, né, para esvaziamento, alcoolização, se o paciente tiver algum tipo de sintoma compressivo, né? Aqui a gente tem os nódulos, que a gente chama de nódulos espongiformes, né? Eles têm esse aspecto mais ou menos de uma esponja mesmo, né? Assim, justamente por isso que ele vem o nome, né? E são nódulos de muito baixa suspeita para malignidade, né? Então, os nódulos espongiformes
são uma agregação de múltiplos componentes microcísticos, né, em mais de 50% do volume do nódulo, né, dão esse aspecto aí de esponja ou de colmeia, né, para eles. E, igual eu falei, eles têm muito baixa probabilidade de serem malignos, né, 1 em cada 360 nódulos espongiformes são malignos, né, então um risco de malignidade é de menos de 0,5%, né, então um nódulo espongiforme normalmente é baixa probabilidade de ser maligno. Os nódulos hiperecogênicos, né, então são nódulos que são mais ecogênicos do que o tecido tiroidiano normal, né, que esse exemplo aqui de baixo, né, você vê que ele é mais ecogênico, né, ou seja, mais branco, reflete mais o som do que o resto do parênquima, né. A gente tem nódulos que são isoecogênicos, né, assim, esse daqui de cima está parecendo mais ou menos a mesma ecogenicidade do parênquima, né, e a gente tem nódulos que são hipoecogênicos, né, assim, ou seja, eles são menos ecogênicos do que o restante do parênquima, né? Refletem menos o som e são mais escuros no ultrassom, né? Os nódulos hipoecogênicos têm um valor preditivo maior para a malignidade, né? Então estima-se que em torno de 50% a 63% de predição de valor preditivo para a malignidade. Se ele for muito hipoecogênico, esse valor aumenta, né? Aqui só exemplos de outros nódulos, né? Assim, aqui a vascularização ao Doppler, né? A vascularização periférica, né? Nesses nódulos aqui, isso sugere benignidade, né? Assim, a presença aqui de um nódulo com presença de halo, né? Só alguns exemplos para vocês verem. E aqui as calcificações, né? Assim, as calcificações a gente divide em vários tipos, né, de calcificação, né? E o risco de malignidade aumenta dependendo do tipo de calcificação. Aqui a gente tem a chamada calcificação em casca de ovo, né? Nesse primeiro exemplo aqui, você vê que o nódulo é envolto como se fosse uma cápsula, né? Assim, calcificada, né? Aqui a gente tem uma macrocalcificação, na segunda imagem, uma calcificação grosseira, né? Com a formação de uma sombra acústica posterior aqui atrás do nódulo, né? Atrás da calcificação, né? Ou seja, a calcificação não está deixando o som passar e não tem formação de imagem posterior a ela, né? Mesma coisa nessas outras imagens, né? E aqui a gente tem microcalcificações, seriam essas calcificações puntiformes, né? Que elas não têm formação de sombra acústica posterior, justamente porque elas são muito pequenininhas, né? E são essas que têm o maior risco de malignidade, né? Um nódulo com microcalcificações, um nódulo hipoecóico com microcalcificações, como esse aqui de baixo, é um nódulo que tem uma probabilidade alta de malignidade, como a gente vai ver nas classificações da ATA e do TIRADS daqui a pouco. Então, a classificação da ATA, a ATA é a Associação Americana de Tireoide, né? É uma classificação de 2015, foi o último guideline que saiu da ATA, foi em 2015, né? E deve estar para sair um guideline novo aí. E ela classifica o nódulo de acordo com malignidade baseado nas características sonográficas dele. Então, o nódulo benigno, né, seria o cisto, né, como a gente falou, nessa imagem aqui de baixo, né, estamos indo aqui de baixo para cima, né. O nódulo benigno seria esse aqui de baixo, né. Um nódulo com muito baixa suspeita seria um nódulo espongiforme, né, ou parcialmente cístico, sem nenhuma outra característica de malignidade. Esse nódulo seria de muito baixa suspeita. O nódulo com baixa suspeita seriam os nódulos hiper ou isoecogênicos, sem nenhuma outra característica de malignidade, né? Ou um nódulo parcialmente cístico com um componente sólido importante, excêntrico, né? Assim, então esses nódulos seriam baixa suspeita, né? Hiper ou isoecóico, sem nenhuma outra característica associada à malignidade. Os nódulos de suspeita intermediária, então, seriam os nódulos hipoecóicos, sem nenhuma outra suspeita de malignidade, né? Aqui a gente tem esses dois exemplos aqui, vocês veem que eles são menos ecogênicos que o restante do parênquima, né? Então esses nódulos teriam suspeita intermediária. E os nódulos de alta suspeita seriam os nódulos hipoecóicos com alguma outra característica associada à malignidade. Então aqui na primeira imagem, um nódulo hipoecóico com microcalcificações, né? Aqui na segunda imagem, um nódulo hipoecóico com margens irregulares, né? Aqui um nódulo hipoecóico que é mais alto do que largo, né? A gente vai ver que o formato do nódulo, quando ele é mais alto do que largo,
isso é preditor de malignidade, né? Então vocês veem esses outros nódulos aqui de baixo, todos são mais largos do que altos, né? O nódulo que é mais alto do que largo tem um risco maior de malignidade, né? Aqui um nódulo hipercóico mais alto do que largo e com margens irregulares e com sinais de extensão extratiroidiana, né? Parece que está invadindo os tecidos extratiroidianos aqui, né? Aqui um nódulo hipercóico com calcificação em casca de ovo com interrupção, né? E aqui um nódulo com margens irregulares e um linfonodo suspeito para malignidade aqui adjacente, né? Então, esses nódulos hipoecóicos com alguma outra característica sugestiva de malignidade seriam alta suspeita pela ATA. Então, a classificação da ATA ela tem alguns problemas, né? Que algumas classificações mais modernas elas vêm tentando sanar, né, esses problemas da classificação da ATA. Um dos problemas principais dela é que alguns nódulos são não classificáveis pela classificação da ATA. Por exemplo, a gente viu aqui que o nódulo hiperecóico sem características de malignidade é baixa suspeita, o hipoecóico sem características de malignidade é suspeita intermediária e o hipoecóico com alguma outra característica é alta suspeita. Entretanto, por exemplo, um nódulo hiperecóico ou isoecóico com microcalcificações, ele é não classificável pela classificação da ATA. Não tem nenhuma característica, não tem nenhuma categoria que contemple esses nódulos, né? Então existem alguns nódulos que são não classificáveis pela classificação da ATA, né? Que é um problema. Então, pensando nisso, foi desenvolvida uma outra classificação, que é a classificação de TIRADS, né? Igual tem BIRADS para mama, né? Para mamografia, né? Tem a classificação de TIRADS para tireoide, né? Uma classificação do Colégio Americano de Radiologia. E ele vai pontuar os nódulos de acordo com essas 5 características que a gente falou, né? Então, composição, ecogenicidade, formato, margens e presença de calcificações de focos ecogênicos, né? E baseado na pontuação, você vai determinar se o nódulo é TIRADS 1, 2, 3, 4 ou 5, né? Então, quanto mais pontos, maior a probabilidade de malignidade do nódulo. Isso vai guiar a necessidade de realização de punção, né? Então, a vantagem da classificação de TIRADS é que todos os nódulos são classificáveis pela classificação de TIRADS, porque você pontua cada característica separadamente, né? Então, a gente resolve aquele problema dos nódulos não classificáveis pela ATA, né? Então, depois nós vamos falar quais nódulos teriam indicação de punção baseado em cada uma das classificações. Então, sobre os nódulos, né, assim, a gente deve ter descrito nos ultrassons, né, as características, né, assim, as medidas em 3 dimensões do nódulo, né, dos nódulos, né, assim, onde que esses nódulos estão localizados, descrição de não mais do que 4 nódulos, né, sendo que esses nódulos devem ser descritos se tiverem maior classificação de TIRADS, né, independente do tamanho, né. Quando a gente está acompanhando um paciente de um ultrassom para o outro, a gente define que o nódulo teve um crescimento significativo se há um aumento de 20% em pelo menos 2 dimensões, né, ou de 50% do volume do nódulo, né. Se a gente está fazendo o segmento desses nódulos sem punção, o segmento não deve ser feito antes de 1 ano, né, exceto para pacientes com câncer que estão em vigilância ativa, né, e aí no nódulo TIRADS 4 seria ultrassom anual por 5 anos, né, no TIRADS 4, ultrassom nos anos 1, 2, 3 e 5, né. Se a gente for decidir por fazer punção aspirativa, né, a gente deve fazer de não mais do que 2 nódulos por vez, a gente deve escolher os com TIRADS maior, né, e não necessariamente o nódulo maior é o nódulo com maior risco de malignidade. Então a gente deve funcionar baseado na probabilidade do risco, né, assim. Então, a punção aspirativa por agulha fina é um exame citológico, né, e é o melhor exame que a gente tem para diferenciar lesões benignas e malignas, né. Tem uma sensibilidade em torno de 82% e especificidade em torno de 92%. Deve ser feita guiada por ultrassom. É um exame fácil, né, assim, relativamente fácil, bem disponível, né, de custo baixo e de risco baixo para o paciente, né, assim. E as limitações dele são, então, as neoplasias foliculares e as neoplasias de células de Hutton, que muitas vezes dificultam a diferenciação de que se aquele tumor vai ser benigno ou maligno, né?
Então, quando que a gente deve fazer PAF? Né? Que a gente tem as duas classificações de risco. Né? Então, na classificação da ATA, os cistos, né, não devem ser puncionados, obviamente, né, a não ser que seja para esvaziamento, como a gente falou, para sintoma compressivo. Né? Os nódulos de muito baixo risco, ou seja, os nódulos espongiformes, né, ou císticos sólidos, né, com componente sólido pequeno, né, ela sugere que a gente considere a punção com nódulos com maior ou igual a 2 centímetros, né, mas que observar sem a punção seria uma conduta aceitável. Os nódulos de baixo risco deveriam ser puncionados, então, ou seja, os nódulos hiper ou isoecóicos deveriam ser puncionados acima de 1,5 centímetro, né? Os nódulos de risco intermediário, ou seja, hipoecóicos sem nenhuma outra característica de malignidade, devem ser puncionados acima de 1 centímetro, e os nódulos de risco alto, né, hipoecóicos com outras características de malignidade, microcalcificação, margem irregular, mais alto que largo, né, aquelas características que a gente viu, devem ser puncionados também acima de 1 centímetro. Então, pela classificação da ATA, como que era? Né? Assim, a gente funciona nódulo hipoecóico mais do que 1 centímetro, hiper ou isoecóico mais do que 1,5 centímetro, e nódulo espongiforme considerar acima de 2 centímetros. Né? Assim, então, na ATA era assim que a gente fazia. Na classificação de TIRADS, como que é? TIRADS 1 e 2 não está recomendada a punção. Né? Então, aqui a gente já tem uma diferença, né, que os nódulos espongiformes, né, a TIRADS não recomenda que a gente realize a punção. Né? Os nódulos de baixa suspeita devem ser puncionados se eles forem maiores ou iguais a 2,5 centímetros. Aqui está errado, né? Se vocês forem ver aqui naquele slide que a gente tem, eles devem ser puncionados, aqui TIRADS 3, acima de 2,5 centímetros. Né? Então, aqui a gente já tem uma diferença da ATA, que é uma outra coisa que a classificação de TIRADS ela tende a ser mais conservadora com a indicação de punção do que a ATA, justamente por conta daquilo que a gente falou do excesso de diagnóstico e baixo impacto desse excesso de diagnóstico em mortalidade, né, do paciente. Né? Suspeita intermediária, o TIRADS 4 recomenda que seja puncionado acima de 1,5 centímetro, né? Pela ATA era 1 centímetro, né? E aqui no alta suspeita a gente tem uma concordância, recomendação de punção acima de 1 centímetro, que bate com a indicação da ATA. Né? Então a discrepância está aqui nos nódulos não suspeitos, de baixa suspeita e suspeita intermediária. Né? Os nódulos benignos e de alto risco existe uma concordância entre a ATA e a classificação de TIRADS. E qual que a gente vai usar? Você pode usar qualquer uma das classificações, na verdade. Né? Assim, a da ATA é uma classificação um pouco mais antiga, né? A gente tem tendido a usar mais a classificação de TIRADS por ser uma classificação mais moderna e por permitir classificação de todos os nódulos, evitar muita punção desnecessária. Né? Então a gente tem usado mais a TIRADS, mas se você quiser usar a indicação da ATA, não há problema nenhum, não. Aqui do consenso brasileiro, né, assim, é mais ou menos o que a ATA fala, né, assim, então, menor do que 5 milímetros não estaria indicado, né, assim, aqui eles sugerem que se o nódulo for de alto risco de malignidade, né, você considere a punção acima de 5 milímetros, né, meio centímetro, né, assim, a gente tem uma dificuldade, né, na realização técnica da punção desses nódulos muito pequenos, né? Mas no consenso brasileiro, que é de 2013, é mais antigo ainda, né? Estava com essa possibilidade para considerar, né? Então, acima de 1 centímetro os nódulos hipoecóicos, acima de 1,5 iso ou hiperecóicos, né? E acima de 2 centímetros os nódulos espongiformes. Então, ela é bem concordante com a da ATA, né? Com essa ressalva de que você poderia considerar a punção dos nódulos de alto risco, né? Com acima de 5 milímetros, né? Sempre puncionar nódulos com extensão extratiroidiana aparente, né? Até porque eles vão ser alto risco, né? E puncionar linfonodos se tiver linfonodo suspeito no ultrassom. Aqui, depois que então a gente fez a punção, a gente tem a classificação citológica do nódulo, né? Que é a classificação de Bethesda. O patologista vai olhar a lâmina e vai classificar o nódulo de acordo com o que ele vê nas células lá do nódulo e o risco de malignidade. Né?
Então a classificação de Bethesda ela vai de 1 a 6, né? Sendo que o 1 é uma amostra não diagnóstica, né? Ou seja, não teve pelo menos 6 grupos com 10 células epiteliais, né? Às vezes é uma amostra hemorrágica, né? Então basicamente não deu para ver se é benigno ou se é maligno aquela lesão. É não diagnóstico, né? Benigno é quando você só tem alterações compatíveis com benignidade, né? Então, colóide abundante, células sem nenhuma atipia, né? O Bethesda 3 é o chamado ausiflux, né? Ou atipia de significado indeterminado, ou lesão folicular de significado indeterminado. Basicamente significa que tem alguma alteração, mas não deu para falar se aquela alteração é ou não compatível com uma neoplasia, né? A classificação 4 seria neoplasia folicular ou suspeito para neoplasia folicular, ou seja, deu para ver que é uma neoplasia, mas não dá para falar se ela é uma neoplasia benigna ou maligna, né? Ou se é um adenoma folicular ou se é um carcinoma folicular da tireoide, por exemplo, né? O 5 é suspeito para malignidade e o 6 é definitivamente maligno, né? Então, quando que a gente tem dúvida com a classificação de Bethesda, né? Quando é benigno, está tranquilo, só acompanhamento sonográfico que a gente vai fazer, né? Quando é Bethesda 5 ou 6, ou seja, suspeito para malignidade ou maligno, a gente também não tem muita dúvida não, se o paciente tiver condição clínica e for desejo e tiver indicação, é um paciente que deve ser submetido à tireoidectomia para retirada daquele tumor, né? Então, quando que a gente tem dúvida? Quando a amostra não é diagnóstica, ou no Bethesda 3, né, principalmente, e no Bethesda 4, né, assim. Então, se a gente tiver um resultado insatisfatório, né, Bethesda 1 ou Bethesda 3, você deve repetir a punção, né? Aqui fala após 3 meses, mas essa recomendação atualmente a gente nem existe mais não, sabe? Você não precisa esperar mais esse tempo de 3 meses para solicitar uma nova punção, né? Então, Bethesda 1 ou Bethesda 3, a gente pode repetir a punção, né? No caso do Bethesda 4, a conduta seria biópsia cirúrgica do nódulo, né? Retirada do nódulo, né? Então, acaba que a maioria dos pacientes com Bethesda 4, a gente acaba indicando ou lobectomia, se for um nódulo único, ou tireoidectomia total, né? Mas no caso de nódulos Bethesda 3, outra alternativa que seria possível seria o exame molecular, né? Assim, mas a gente tem muito pouco disponível, né? Assim, depois nós vamos falar um pouquinho. Então, se for benigno, a indicação é que a gente acompanhe com ultrassom, né? Assim, e se o ultrassom, no ultrassom a gente observar crescimento de 20% em 2 dimensões ou 50% no volume, ou aparecimento de características de malignidade, né? Então vamos supor, um nódulo que não tinha microcalcificação e apareceu, ou era um nódulo que não tinha extensão extratiroidiana e apareceu, deve ser considerado uma nova punção para esse nódulo, né? Bethesda 3 e 4, né? Assim, a gente pode fazer o chamado painel molecular, né? Assim, aqui no nosso caso é difícil, mas é a disponibilidade mesmo, né? Mas como esses casos você fica muito na dúvida, né? Que o risco de malignidade fica aqui em torno de 15 a 30% ou 10 a 40%, né? Assim, aliás, risco de malignidade em torno de 10 a 40%, né? A presença de mutações nesses nódulos associadas a um maior risco de malignidade vai te sugerir que esses nódulos provavelmente vão precisar de tratamento cirúrgico, né? Então, aqui, isso vocês não precisam saber, né? Mas as mutações aqui do BRAF, né, são normalmente tumores papilíferos menos diferenciados, né? Assim, o RET-PTC também risco maior de metástase linfonodal, né? Assim, mutação no RAS, risco de carcinoma folicular, né? Assim, PPAR-gama, risco de carcinoma folicular, e aqui no TERT, maior agressividade. Então, pesquisa dessas mutações pode ajudar a definir indicação de cirurgia ou não nos nódulos com citologia Bethesda 3 e 4, né? Então, os nódulos Bethesda 1 e 3, a gente repete a punção, né? O nódulo Bethesda 2 a gente acompanha com ultrassom. O Bethesda 4, se for possível o teste molecular é uma boa, se não, vai acabar sendo submetido a exérese cirúrgica, né? E o Bethesda 5 e 6 é cirurgia, não tem muita dúvida não. Então, o tratamento, né? Assim, a gente vai avaliar baseado no risco de malignidade, né?
a gente vai decidir se a gente vai acompanhar ou se vai submeter a cirurgia, se há disfunção tiroidiana ou não, se há sintoma compressivo ou não, e no caso dos cistos, né, uma possibilidade é a drenagem e a alcoolização, né? E a radioablação dos nódulos é uma outra possibilidade, mas que também ainda é relativamente pouco disponível no nosso meio, né? Aqui a gente tem um fluxograma para avaliação dos nódulos tiroidianos, né, assim, que é também do consenso brasileiro, né? Então, se a gente tiver um nódulo, a primeira coisa que a gente fazer é avaliar o TSH. Se o TSH for baixo, a gente vai solicitar a cintilografia, e se o nódulo for hiperfuncionante, vai seguir com a propedêutica do nódulo hiperfuncionante, né? Se ele não for hiperfuncionante, a gente vai avaliar a indicação de punção aspirativa, né? Então, realizada a punção aspirativa, se o nódulo for suspeito para malignidade ou maligno, né, a gente vai fazer a cirurgia. Se ele for benigno, a gente vai acompanhar com ultrassom, né? Citologia AUS e FLUS, né, atipia de significado determinado ou lesão folicular de significado determinado ou insatisfatória, a gente vai repetir a punção em 3 a 6 meses, né? E se o resultado for o mesmo, aí você vai avaliar as características clínicas para definir a indicação de punção de cirurgia ou não, né? Então, se o nódulo tiver altas características maiores de risco para malignidade no ultrassom, a gente tende a operar. Se for um nódulo que no ultrassom é muito tranquilo, né, com 2 punções Bethesda 1 ou Bethesda 3, a gente tende a só monitorar. E aqui, se for Bethesda 4, ele dá uma outra alternativa de você fazer a cintilografia nesses pacientes, mesmo com o TSH normal, né, assim, para ver se por acaso aquele nódulo ele é autônomo ou não, né, assim, no caso de Bethesda 4 especificamente, talvez valha a pena você fazer essa cintilografia para poupar o paciente de uma cirurgia, né, assim, isso é uma coisa que a gente não vê fazer muito, não. Então, quando que a gente vai optar por fazer a cirurgia, né? Acompanhar ou fazer a cirurgia? Foi isso que a gente falou. Se o paciente tem um bócio volumoso, com sintoma compressivo, ou um nódulo suspeito para malignidade, a gente vai operar. Bethesda 5 ou 6, tiroidectomia total. Bethesda 2 a gente sempre vai acompanhar, exceto se for nessas situações de bócio muito volumoso ou sintoma compressivo, né? Bethesda 3 a gente vai repetir a PAF. Se persistir Bethesda 3, a gente vai avaliar a cirurgia baseada nas características do nódulo a ultrassom ou teste molecular, se for disponível, né? Bethesda 4 aí cirurgia ou teste molecular, né? E Bethesda 1 repetir a punção e avaliar. Então, um pouquinho agora sobre os nódulos tóxicos, né? Assim, os bócios tóxicos, né? Assim, ele pode ser uninodular ou multinodular, né? E eles podem manifestar com hipertiroidismo franco, né? Hipertiroidismo clínico ou subclínico, né? Assim, o adenoma tóxico, né? O bócio uninodular, né? Que a gente chama também de doença de Plummer, né? Assim, quando a gente tem um tumor benigno, né? Uma mutação monoclonal, né? Tem um baixo risco de malignidade que produz T4 e T3 de maneira autônoma, né? Assim, e geralmente se só observa um hipertiroidismo franco em nódulos maiores do que 3 centímetros, né? É uma doença normalmente de pacientes mais jovens, né? De 30 a 40 anos, que é mais comum no sexo feminino e que, de um modo geral, tem um hipertiroidismo menos exuberante, menos grave do que os pacientes com doença de Graves, né? O bócio nodular tóxico, né? Assim, o tratamento, né? Assim, de início a gente opta por usar drogas antitiroidianas, né? Para preparar o paciente para o tratamento definitivo, né? O iodo é uma terapia possível, né, em pacientes com nódulo menor do que 5 centímetros e que tenham mais de 18 anos, né? A cirurgia é preferível em pacientes com tireoides muito volumosas, né, ou nódulos muito volumosos, né, assim, que tenham sintomas compressivos ou mais jovens, né? E a alcoolização e radioablação são alternativas para esses nódulos funcionantes em pacientes talvez de risco cirúrgico muito alto, né, assim. E o bócio multinodular geralmente ocorre em pacientes mais velhos, né? Assim, a gente tem múltiplos nódulos com autonomia funcional, né? Assim, também é mais comum no sexo feminino, é a segunda causa mais comum de hipertiroidismo, né? Depois da doença de Graves, e pode estar associado a sintomas compressivos, né? Assim, também a gente vai usar droga antiroidiana para preparar para o tratamento definitivo, né? A gente vai
optar pela cirurgia em pacientes com nódulo com tireoide muito volumosa, sintomas compressivos, ou que tenham um risco maior de malignidade, bossos mergulhantes, né, assim, ou que tenham doença da paratireoide concomitante, né, assim. E a gente vai preferir o iodo em pacientes com risco cirúrgico mais alto, né, e ele pode reduzir o volume da tireoide um pouco, né, mas não é tão eficaz para aliviar a compressão quanto a cirurgia, né. Então, em relação aos nódulos, é isso. Aí agora nós vamos passar para a parte das tireoidites, que vai ser a segunda aula nossa de hoje. Então, as tireoidites, nós vamos falar sobre classificação, características clínicas, o diagnóstico e diagnóstico diferencial, o tratamento e um pouquinho sobre a relação entre tireoide e Covid. Então, as tireoidites a gente divide em basicamente 3 categorias, né? Seriam as tireoidites agudas ou supurativas, né, assim, que geralmente são ocasionadas por infecções bacterianas, né, e menos comumente fungos e protozoários, né. As tireoidites subagudas, né, assim, a gente tem os 3 tipos mais comuns, seria a tireoidite granulomatosa, né, ou de Dequervain, que normalmente tem etiologia viral, né, pós-viral. A tireoidite linfocítica, também chamada de tireoidite subaguda indolor, né, é relacionada a mecanismos autoimunes, né, e a tireoidite pós-parto também relacionada a mecanismos autoimunes, né. E as tireoidites crônicas, né, aqui a gente tem a tireoidite de Hashimoto, que é muito conhecida, né, assim, é uma inflamação crônica da tireoide de natureza autoimune e que leva ao longo do tempo a hipotireoidismo, né. E a gente tem aqui a tireoidite de Riedel, né, ou de Riedel, a gente fala mais tireoidite de Riedel, que é uma tireoidite idiopática, né, ou seja, ninguém sabe muito bem a causa, ela é muito rara, né, e ela é caracterizada por uma fibrose da glândula, né, que ocorre meio sem explicação, né, assim, depois nós vamos falar um pouquinho mais. Então, a tireoidite aguda seria essa tireoidite infecciosa bacteriana, né, ela é relativamente rara, né, bem rara na verdade, porque a tireoide ela tem mecanismos naturalmente protetores para a infecção bacteriana, que seria o fato de ser uma glândula capsulada, que é muito vascularizada, que tem um conteúdo alto de iodo, né, assim, mas que pode ocorrer em pacientes imunossuprimidos, né, tireoidite infecciosa, né. Ela é bacteriana em cerca de 70% dos casos, né, normalmente você tem início súbito, acometimento geral assimétrico, né, assim, geral assimétrico, dor, febre, sudorese, sintomas aí de infecção sistêmica mesmo, né, assim, normalmente os pacientes não têm sintomas de tireotoxicose, né, justamente por ser um processo mais localizado, né, às vezes você vai ter eritema, flutuação, dor à palpação, né, naquela região da tireoide, né, como se fosse um abscesso mesmo, né, assim, um quadro sistêmico bem proeminente, né, leucocitose com desvio, aumento do VHS, né, assim, justamente por ser uma glândula muito vascularizada, normalmente o paciente é muito sintomático do ponto de vista de toxemia, de sintomas sistêmicos, né, assim. Você vai fazer a ultrassonografia para localizar o abscesso ou o processo supurativo, né, e a PAF pode ajudar a fazer o diagnóstico, né, com a presença do pus e a cultura do aspirado identificar o patógeno responsável, né. E o tratamento é antibiótico terapia, né, e em alguns casos pode ser considerada a drenagem. A tireoidite subaguda granulomatosa ou tireoidite de Dequervain é a tireoidite dolorosa, né, assim, é a causa mais comum de dor na tireoide, né, normalmente é um processo inflamatório autolimitado que é causado diretamente ou indiretamente por uma infecção viral. Então, normalmente a história é o paciente teve uma infecção de via aérea superior e daí a alguns dias ou semanas ele começa a manifestar com dor em topografia da tireoide, né, e sintomas de tireotoxicose, né, assim. Então, o quadro clínico normalmente é dor no pescoço, com ou sem radiação para a mandíbula, né, febre, fraqueza, astenia, anorexia e mialgia, né, assim. E no início o paciente tem essa fase dolorosa com tireotoxicose, né, que dura 2 a 6 semanas. Depois ele tem uma fase de recuperação de hipotireoidismo por conta da destruição da glândula, né, e depois uma recuperação para o tireoidismo, sendo que alguns pacientes podem ficar com hipotireoidismo permanente, né. Então, essa inflamação da glândula com destruição da glândula e a tireotoxicose ocorre porque você tem uma liberação maciça de hormônio na corrente sanguínea do paciente por conta dessa inflamação, dessa destruição da glândula.
Então, dor da palpação cervical, tireoide de consistência firme, talvez discretamente aumentada, né? Exames geralmente hemograma normal, né? Assim, leucocitose leve, VHS é um pouquinho aumentado, e a função tireoidiana vai variar de acordo com a fase, né? Mas no início o paciente tem uma fase de tireotoxicose, né? A captação do iodo normalmente vai estar suprimida, né? Muito baixa. Justamente porque você tem uma destruição da glândula, né, com a liberação maciça de hormônio tireoidiano na circulação. Esse hormônio vai suprimir o TSH, e o TSH suprimido não vai permitir que o iodo radioativo seja captado pela glândula da tireoide, né? Assim, então, normalmente você vai ter uma captação baixa, sem formação de imagem no leito cervical. O tratamento é anti-inflamatório ou corticoide, né, para dor na tireoide, e o uso dos beta-bloqueadores para combater os efeitos do excesso de hormônio tireoidiano, né, os sintomas adrenérgicos do efeito de excesso de hormônio tireoidiano. E a gente não usa droga antireoidiana, não usa tapazol ou propiltiuracil, né? Por quê? Porque você não tem uma produção aumentada de hormônio. Você tem uma liberação daquele hormônio que já foi produzido. Então, não adianta a gente dar droga antireoidiana, você tem que tratar com beta-bloqueador para contrabalançar os efeitos do excesso do hormônio e esperar aquilo resolver naturalmente. Se você trata com droga antireoidiana, você talvez vai precipitar um agravamento da fase do hipotireoidismo, né? Fora que não tem indicação do ponto de vista do racional da doença, né? Não faz sentido, né? Então, tratamento é tratamento para dor, com anti-inflamatório não esteroidal ou corticoide, e beta-bloqueador para os sintomas de excesso de hormônio tireoidiano. A chamada tireoidite subaguda linfocítica ou indolor, né, tem um quadro clínico semelhante ao da tireoidite de Dequervain, né? A diferença é que ela não tem dor, né? Assim, então o paciente também tem essas 4 fases de tireotoxicose, uma fase de hipotireoidismo transitório e uma recuperação para o tireoidismo, e alguns pacientes persistem com hipotireoidismo depois, né? Assim, os pacientes normalmente têm só sintomas de tireotoxicose, não tem dor associada, né? Captação do iodo baixa, como na outra, né? E aqui a gente tem presença dos anticorpos antitireoidianos positivos, né? Assim, justamente por ela ter uma relação com a etiologia de doença autoimune da tireoide, né? Assim, você tem, na maioria dos casos, com anticorpo positivo, né? Assim, VHS normal, sem leucocitose, né? Assim, importante fazer o diagnóstico diferencial com doença de Graves, né? Assim, aí o que vai ajudar principalmente aqui é a captação do iodo baixa, né? Vascularização reduzida na glândula, né? Volume da glândula baixo, né? Assim, TRAB negativo, né? Assim, o tratamento é só sintomático com beta-bloqueador, né? Assim, e alguns pacientes ficam com hipotireoidismo depois de um episódio, cerca de 20% dos pacientes, né? E eles podem ter recidivas desses episódios, né, de tireotoxicose, né? A tireoidite subaguda pós-parto, né, é semelhante também à tireoidite indolor, né? A diferença é que ela ocorre em mulheres no início da gravidez ou logo após o parto que tem um anticorpo positivo, né? Assim, ela pode manifestar apenas com tireotoxicose transitória, apenas com hipotireoidismo transitório, né? Ou a evolução clássica, né, que é a tireotoxicose transitória seguida de uma fase de hipotireoidismo e uma recuperação. A captação vai estar baixa, né, como nas outras formas de tireoidite, né? A maioria dessas mulheres vai ter título alto de anticorpo, né? Assim, o tratamento vai ser sintomático, né? Então beta-bloqueador na fase de tireotoxicose, né? Raramente a gente faz reposição de levotiroxina na fase do hipotireoidismo, né? E alguns pacientes evoluem com hipotireoidismo permanente depois de um episódio de tireoidite subaguda, pós-parto, né? A tireoidite crônica de Hashimoto é a mais conhecida, né? Assim, ela é de origem autoimune, relacionada a fatores genéticos, né? Assim, você pode ter uma precipitação por excesso de iodo ou uso de algumas drogas, né, ricas em iodo, né? Assim, ela é muito mais comum em mulheres, né? Assim, pacientes normalmente manifestam com hipotireoidismo, né, e bócio ou atrofia da tireoide, né, dependendo da fase da doença, né? E cerca de 80 a 99% têm anticorpo anti-TPO positivo, né? E antitireoglobulina em torno de 60%, né? O ultrassom normalmente vai ter as alterações de aumento da ecogenicidade do parênquima hepático, né? Às vezes formação de pseudonódulos, né? Não são nódulos verdadeiros, né? Às vezes é só a heterogeneidade do parênquima, dá essa impressão na formação de nódulo, né? Assim, mas na verdade é só o parênquima mais heterogêneo. E o tratamento é a reposição da levotiroxina. E a tireoidite de Riedel, né? Assim, ela é muito rara, né? Assim,
tem um mecanismo fisiopatológico desconhecido e ela é caracterizada por uma fibrose extensa da glândula, né, que pode acometer tecidos adjacentes, né, assim. Existe uma classe de doenças, né, que são as doenças relacionadas a IgG4, né, que você tem fibrose pancreática, fibrose retroperitoneal, né, assim. Parece que a tireoidite de Riedel participa do espectro dessas doenças fibrosantes relacionadas a IgG4, sabe? Mas clinicamente os pacientes vão manifestar de maneira semelhante ao linfoma ou carcinoma anaplásico da tireoide, né, assim, que são tumores mais agressivos, né, então um bócio com consistência endurecida, né, assim. Pode haver sintomas compressivos, né, mas raramente esses pacientes têm dor. Pode ter hipotireoidismo se o acometimento for muito extenso, né. A PAF vai ser tecnicamente difícil, né, assim, justamente porque como você tem essa fibrose da glândula, né, assim, você não tem o que aspirar com a agulha, né, para o material, para o exame citológico, né? E o diagnóstico normalmente é feito pela biópsia, com o exame histopatológico, né, que mostra essa fibrose, e o tratamento é cirúrgico, né, e é uma doença benigna que tem um curso mais lento de evolução, né? Em relação, brevemente, sobre tireoide e Covid, né, você tem um espectro amplo de doenças relacionadas à infecção pelo Covid, né, e a tireoide, né, assim, você pode ter episódios de tireoidite subaguda, né, assim, relacionados ao Covid, né, que podem ser indolores, né, com tireotoxicose e hipotireoidismo em seguida, né. Você pode desencadear doenças autoimunes da tireoide, né, então, por exemplo, tem relatos de pacientes com doenças de Graves que são desencadeadas pela tempestade de citocinas, né, que os pacientes com Covid mais grave têm, e ocorrência de episódios de inflamação da hipófise ou de eutiroidiano doente, né, em pacientes com Covid mais grave, né? Então é isso que a gente tinha para falar hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar, e bons estudos para vocês.